Não é tecnologia, é pizzaria. Stranger. E aí pessoal, hoje eu vim falar aqui de bastante problemático, mas como o título desse vídeo já diz, na verdade eu venho trazer aqui o fato de ter ganhado uma coleção de mangás, né? Eu ganhei uma coleção de Neguinho com 48 volumes do meu amigo Juan, não é uma coleção completa. Neguinho foi publicado no Brasil, começou a ser publicado na verdade em 2006 pela editora JBC e foi totalizado aí em 76 volumes. 76 volumes. Muita coisa, pessoal. Lembrando que na época eram os famosos meio tancos, né? Que eu particularmente acho até muito agradável de ler, porque você consegue fazer uma meta, você consegue se programar de uma forma melhor para ler. Eu quero contextualizar um pouco da época, ou melhor, já vou primeiramente falar que assim como a coleção de X-Holic, Negima, ele me foi doado aí pelo meu amigo Juan Pulseno, que na época do ensino médio estudou comigo ali do segundo para o terceiro ano. Era um grande amigo meu que a gente compartilhava, né, essas coisas de mangás que não eram tão comuns na época. E ele tinha bastante coisa, né, conseguia comprar muita coisa e me emprestava. E agora, depois de algum tempo, ele me doou mais uma coleção aqui. Eu tenho outra coleção que ele me doou para fazer vídeo. Mas enfim, o ano era mais ou menos ali 2008. Eu ainda comprava mangás em bancas e eu já conhecia o Ken Akamatsu, né, que é o autor de Negima, por Love Hina, que era um mangá que eu gostava muito, apesar de ter algumas opiniões impopulares sobre Love Hina hoje em dia, mas ainda tem o seu valor. Já Negima, ele chegou ali, né, como o próximo hit do criador de Love Hina, que era um mangá que era super sucesso na época. E de fato, o Negima ele conseguiu fazer um sucesso, certo sucesso. E eu tenho muitas boas lembranças com o Negima, apesar de ser um mangá bastante problemático, pessoal. O plot desse mangá é insano, é aquele tipo de coisa que você fala assim, cara, o que esse pessoal tinha na cabeça quando foi aprovar um troço desse? Vamos lá. Eu separei aqui algumas edições que eram mais nostálgicas para mim. E logicamente o volume número 1 é uma delas, né? A principal, na verdade, é a mais nostálgica. E ele já apresenta aqui o Negui, que é um professor de 10 anos. Ele era ali do país de Gales e estava colando um grau. E para finalizar essa colação de grau, ele teria que passar algum certo tempo na escola Mahorá, que é uma escola japonesa. E ele, que tinha saído do país de Gales, teria que aí cumprir esse tempo no Japão, lecionando aulas de inglês e vez ou outra ali magia, né, se envolvendo em algumas confusões. Qual o problema desse mangá aqui? É que ele vai seguir os moldes de Love Hina. O Negui é um menino ali cercado de mulheres. Pessoal, é muita mulher, são muitas mulheres. Esse aqui ainda até hoje é um dos mangás com o maior número de personagens em cena. Eu já vou mostrar para vocês aqui uma abertura. Só essa cena aqui, vocês dão uma olhada nisso. Vocês já no início do mangá, sem apresentação de personagem. É muito personagem feminina. Então o que vai ter de fanservice nesse mangá aqui não está escrito nos gibis. Eu ouso dizer que o Ken Akamatsu, ele praticamente inventou o fanservice. É brincadeira, pessoal, não foi ele que inventou. Mas era um nível tão absurdo que em Love Hina já era altíssimo. Aqui qualquer magia é motivo para alguma personagem perder uma peça de roupa e ficar ali quase que sem. Então não, eu não tenho apego à história, eu tenho apego à época, eu tenho apego às capas, eu tenho apego às épocas que eu ia em banca de jornal e que eu gostava. Era legal você ver ali os títulos e começar a querer se planejar, comprar alguma coisa. Infelizmente ou felizmente eu só consegui ter aí uns poucos 4, 5 volumes de Negima. E eu vim conseguir essa coleção esse ano, né? Mas o meu intuito, vou ser sincero, não é ler, talvez de vez em quando ler algum volume, mas assim, sem pretensão, não tenho a pretensão de completar essa coleção. Se cair de paraquedas, talvez eu pegue, mas esse é o tipo de coisa extremamente nostálgica, é só por nostalgia mesmo. E como eu tava falando, o Negui ele vai ali lecionar, né? E a principal personagem que fica com ele em cena ali é a tal da Asuna, que é uma personagem
extremamente chata. Um clone da Naruzegal, a Naru de Loverina, até o design, se vocês forem olhar, é muito parecido. Eu particularmente acho a arte do Ken Akamatsu muito genérica. Todos os personagens dele, eu não sei. Na época eu achava muito. O tempo passa, os conceitos da gente mudam muito. Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês as capas mais nostálgicas pra mim. Que é esse volume número 1, que é bem nostálgico. Esse volume aqui, 24, muito nostálgico, porque essa personagem é uma personagem muito meiga, né? E gostava ali do Neguinho. Que, lembrando, pessoal, ele tem 10 anos de idade. O Neguinho tem 10 anos de idade. Essa é uma capa muito bonita também. Essa capa aqui com a Evangeline, que é uma vampira, é uma capa muito interessante. Mais uma do Negui com essa menina meiga, que eu esqueci o nome, pessoal, já tem muitos anos que eu não tenho contato com. E relembrando, né, ele foi publicado pela JBC em 2006 aqui no Brasil. No Japão começou a ser publicado em 2003 e, se não me engano, foi finalizado eu já não acompanhei mais. Mas eu acho que Yuki Holder, publicado pela JBC, é uma continuação direta de Negima. Não sei, quem acompanha Yuki Holder vai poder me falar, mas particularmente não ligo. Então eu vou cortar agora essa parte aqui, né? Eu não sei dizer se foi interessante ou desinteressante para vocês. Talvez é algo que eu desenterrei, uma memória que eu desenterrei de alguém, para mostrar com mais detalhes as capas. Não vou me aprofundar na história mais uma vez, né, que o intuito é apenas mostrar a coleção e trazer aqui à tona esses mangás que eu ganhei. Eu agradeço aí ao Juan. A início ele não queria doar, eu acho que ele ficou também com esse sentimento, né, de que fez parte da história dele, mas ele me falou que os mangás estavam jogados lá e de que os mangás iam ficar bem melhores cuidados aqui comigo, porque tem uma estante, eu embalo a um passo de tartaruga, né? A famosa moto. Mas eu plastifico. Eu acho que Negima é imprescindível plastificar, porque eu tenho alguns amigos que eu recebo. Eu acho não tão interessante ficar folheando e nem acho muito interessante outras pessoas folhear isso. Tem própria, mas não tem nada de... Mas enfim, a história é a história de um menino de 10 anos que é um mago que tem um sonho de se tornar um Magister, né? O nome completo da série é Negima, Magister Negi Mag, que é o sonho dele se tornar um Magister, né? Que é um super mago poderoso ali, até semelhante com o formato de Hunter, né? Dos Hunters de Hunter vs Hunter. Então, zoeiros à parte, então vamos aos detalhes da edição. Valeu! Bom, então vamos lá, pessoal, aos detalhes das capas de Negima. Eu vou mostrar capa por capa para vocês da minha coleção. Lembrando que não é uma coleção completa. Conforme algumas informações já vistas aí, Negima foi publicada em 76 volumes no Brasil, ou seja, 38 volumes no Japão. Começou a ser publicado pela JBC em 2006. Essa é a capa do volume 1. E é muito nostálgico para mim, né? Como já tô falando aqui nesse vídeo, Negima para mim o único fator é nostalgia. Meu único interesse com Negima é nostalgia. Não tenho apreço nenhum a essa história. Para mim é uma história whatever. Algumas coisinhas são interessantes, mas como eu já falei, Negima é fanservice puro e eu não tenho apreço nenhum por esse tipo de história. Apreço no sentido quanto à história, né? Mas aqui em Negima o que fala mais alto é o sentimental, porque era uma época ali que eu estava no ensino médio, então tem muita coisa que acaba, que a mente da gente acaba voltando no tempo. Eu estava no terceiro ano, acho que do segundo para o terceiro ano. Conforme a época, as capas eram espelhadas e faz até sentido, porque não existia tanto material para fazer artes originais disso, pessoal. Uma vez que os volumes originais japoneses eram divididos em dois, então faz sentido você pegar uma arte, né, e duplicar a capa. E não me incomoda de nenhuma forma, não. Seria interessante uma arte diferente atrás? Seria, mas... devido à época, devido à cultura da época, não era possível. Então vocês vão vendo aí que eu não tenho uma ordem sequencial, eu não tenho essa coleção completa e tampouco tenho interesse de completá-la, a não ser assim que se cair de bandeja. Aqui, como vocês dá para perceber, Negima é fanservice puro. Qualquer motivo era motivo para os personagens perder alguma peça
de roupa, ficar mostra de uma forma nada a ver. São críticas que eu tenho a esse mangá. Mas era Ken Akamatsu. O Ken Akamatsu naquela época, ele tinha conseguido um grande nome, né? O Ken Akamatsu era muito aclamado. Aqui no Brasil já tinha sido publicado Love Hina, que é um extremo sucesso. E eu não tiro os méritos de Love Hina, apesar de ter muito fanservice também, e eti, exageradamente, muito eti Love Hina tinha. Só que você conseguia se identificar com Love Hina por conta de realmente quem lia Negima estava saindo do ensino médio, e tem a história ali do Keitaro que estava tentando ingressar na Todai, que era uma faculdade renomada do Japão. Então na época eu me identificava muito com aquilo, né? Porque eu tinha o desejo de fazer ali alguma faculdade. Fato esse que nunca se concretizou até hoje. Mas tudo bem, ninguém liga, ninguém se importa. Você fazer faculdade para depois ser desempregado, mas tá bom. Esse aqui é um volume que eu tinha na época. Eu tinha poucos volumes de Negima na época. Então eu consegui essa edição aqui, como eu já falei, com o Juan Puceno, que era um colega meu de ensino médio. E ele era o burguês safado da época. Foi mal, Juan, é só uma brincadeira. O Juan, ele conseguia comprar muitos mangás, o cara tinha muita coisa. Tanto é que ele me deu bastante coisa. Ainda tenho mais vídeos para fazer de mangás que ele me deu. Eu já fiz aí a coleção de X-Holic que ele me deu. Essa capa aqui, eu achava essa capa incrível. Na verdade eu acho até hoje, eu acho essa capa muito bonita. Eu vou tirar essa parte aqui. Tem mais outra pilha aqui do lado. Vou mostrar para vocês. Temos aqui mais uma pilha de Negima. Dessas coleções que eu ganhei, eu tenho 48 volumes. Essa personagem era muito fofa, eu não lembro o nome dela, não consigo lembrar. Já é uma memória muito vaga, pessoal, de Negima. Eu lembro que no ensino médio o Juan me emprestou as edições dele de Negima e Love Hina, e quando eu pegava, eu lia tudo no final de semana só, numa tacada só. Eu passava a tarde toda lendo. E na época a gente não tinha tantos títulos como a gente tem hoje. Então era o que tinha. A gente acabava que gostava porque não tinha tantas escolhas. Isso aqui foi publicado em 2006 no Brasil. Era uma época que não tinha tantos mangás. Eu lembro que os mangás de banca na época era Negima, tinha ali X-Holic, tinha Tsubasa Reservoir Chronicle, tinha alguns títulos da Conrad como One Piece. E mesmo assim, mesmo os mangás não sendo caro, aqui esses aqui tem valor de capa de R$6,90. Mas pra época não era um valor tão baixo, né? Aquela ilusão de, antigamente o mangá era barato. Realmente, o bom de você ter meio tanco é que você consegue juntar muito fácil, às vezes, para comprar os mangás, mas não significa que eram necessariamente baratos. E nessa época aqui, R$6,90 já era considerado um valor alto, porque, por exemplo, o Sakura Card Captor e alguns outros mangás do tipo eram vendidos a R$3,20, R$3,40. Guerreiras Mágicas de Heirs, eu acho que era 3 e pouco a 4,20. Então Negima já tinha um valor bem alto para a época. Nessa época que já tinham começado um aumento de preço. X-Holic tinha essa faixa de preços também. E aqui vocês podem perceber que de um certo ponto da história ele deixa de ser uma comédia, né? Uma comédia infanto-juvenil aí, e acaba se tornando uma história de aventura, e coloca aí o lado mais de mago e de feitiços e esse tipo de coisa em primeiro plano, como vocês já podem perceber pela capa, né? Ele se torna mais uma história de aventura com pitadas de comédia do que necessariamente um romance escolar. Eu não preciso nem falar o quanto esse título já é errado, né? Se você der uma olhada na premissa disso aqui, o Neguel, como professor de 10 anos numa escola de meninas já jovens adolescentes, e ele é cercado por essas meninas. Tem ali cenas de fanservice, roupa sendo dilacerada, e você pensa, é uma criança, né? Isso é uma coisa praticamente inconcebível hoje em dia. Você percebe aqui como já mudou muito o estilo, até das capas já é outra coisa. Isso aqui tá parecendo até Fairy Tail, se vocês forem olhar. Então acabou se tornando muito uma história de aventura. Poderia ter previamente separado aqui as minhas capas preferidas, mas eu acabei esquecendo. Mas são as primeiras, né? Vocês podem ver aqui
gratuito. Posições gratuitas aqui que não acrescentam nada. E longe de militância, pessoal. Uma coisa que eu detesto é militância. Só que você apelar para certas estéticas não indica que é uma história boa. Pelo contrário, significa que você tem que apelar para outra coisa que não seja a história. Mas Negima tem sim seus momentos divertidos. É um mangá que marcou época, principalmente para mim aí, a época de ensino médio. Foi muito interessante ter aí o Juan para ter conseguido esses mangás na época pra gente ler, era algo muito divertido. Essa capa aqui é uma das minhas preferidas, é realmente uma capa muito, muito bem feita. E lembrando também que esse mangá ele tinha um dos maiores elencos de personagens da época. Eu acho que até hoje Negima tem um elenco gigantesco. Tem uma página aqui que mostra os personagens e deve ter mais de 40 personagens fácil nesse mangá. Então o que eu poderia mostrar das edições até o momento é isso. E vocês aguardem aí mais vídeos que brevemente eu devo trazer aí a coleção de Tsubasa Reservoir Chronicle, ok? Eu poderia ter mostrado aqui o traço para vocês, né? Deixa eu pegar aqui o primeiro mangá, que é muito mais fácil aqui para vocês darem uma olhada. O papel era papel jornal, o traço é aquele traço muito típico do Akamatsu, tá vendo? Eu acho até que um pouquinho poluído. Olha a quantidade de personagem. Isso aqui é o primeiro volume. Já chegamos aqui em um fanservice gratuito. O cara usou a magia e simplesmente a roupa da menina desaparece. Isso aqui é um tipo de coisa hoje em dia que é muito difícil de eu conseguir ler, porque é totalmente irritante. Sem falar que é um personagem de 10 anos, pessoal. Esse menino tem 10 anos. Não faz o menor sentido. O Ken Akamatsu deve ter acordado, batido a cabeça ou fumado vacina de sarampo pra fazer um plot maluco desse. E essa história aqui é quase um Mutantes da Record. Tem lobisomem, bruxo, robô. Tem o que você imaginar tem nesse troço. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou.